A Voyager 1 não deveria estar viva. Ela foi construída para durar só 4 anos. Só que isso foi planejado há 49 anos atrás. Hoje, ela é o objeto mais distante que a humanidade já colocou no espaço. E nos últimos 3 anos, ela quase morreu pelo menos 3 vezes. Um chip queimou, os propulsores começaram a entupir e a energia despencou bem no meio de uma manobra de rotina. E mesmo assim, agora, enquanto você assiste esse vídeo, ela continua mandando dados para a Terra. E é exatamente essa pergunta que os engenheiros da NASA se fazem todos os dias. Como que essa máquina ainda está viva? E quanto tempo ainda vai durar até o silêncio final? Só que antes de continuar, talvez você esteja pensando: eu já vi um monte de vídeos sobre a Voyager, e o YouTube realmente está cheio deles. Só que metade é clickbait, dizendo que ela deu meia volta e encontrou algo inexplicável, coisa que nunca aconteceu. E a outra metade é aquela narração robótica, com inteligência artificial repetindo a mesma linha o tempo todo. Então deixa eu te dar um motivo de verdade para continuar assistindo esse vídeo aqui. Quase tudo de mais absurdo que já aconteceu com essa sonda aqui foram nos últimos 3 anos, bem depois da maioria desses vídeos terem sido publicados. Mas para entender por que ela não deveria estar viva até hoje, primeiro você precisa entender do que ela foi feita. No final dos anos 60, um cálculo de órbita deixou o pessoal do laboratório de propulsão a jato muito curiosos. Eles perceberam que, no fim da década, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno iriam se alinhar de um jeito que só acontece a cada 166 anos. E esse alinhamento importava porque, com ele, uma sonda conseguia usar a gravidade de um planeta como um estilingue para ganhar impulso até o próximo. Sem esse truque, só chegar em Netuno levaria 36 anos de viagem. Ou a NASA aproveitaria essa janela, ou esperava até o século 22. Então, a agência construiu 2 sondas idênticas, a Voyager 1 e Voyager 2. A Voyager 2 foi lançada primeiro, em agosto de 1977, numa rota mais longa. 16 dias depois, em 5 de setembro, foi a vez da Voyager 1, só que numa trajetória mais curta, mais rápida, que fez ela ultrapassar a própria irmã antes mesmo de chegar em Júpiter. A missão oficial era simples: estudar Júpiter e Saturno num período de 4 anos. E vale a pena parar um segundo aqui para olhar do que essa máquina foi feita, do que ela carrega. Porque nada nela foi pensado para durar meio século como está hoje. Os computadores de bordo, juntos, somam menos de 70 kilobytes de memória. E é menos espaço do que uma única foto que o seu celular ocupa hoje. Os dados são gravados num gravador de fita de 8 trilhas, estilo aquelas fitas cassete antigas, só que ainda mais velhas. E o transmissor que manda tudo isso para a Terra tem mais ou menos 20 watts de potência. É uma potência muito parecida com a lâmpada da sua geladeira, por exemplo. E foi com esse equipamento que, comparando com os dias de hoje, parece mais uma calculadora de bolso, que ela reescreveu os livros de ciência inteiros. Em março de 1979, ela passou por Júpiter e fotografou uma coisa que ninguém esperava: vulcões ativos numa das luas, Io, a primeira vez que a gente via atividade vulcânica fora da Terra. Em novembro de 1980, ela chegou em Saturno. E foi neste momento que os engenheiros tomaram uma decisão que iria definir o destino dela para todo sempre. Saturno tem uma lua chamada Titã, coberta por uma atmosfera tão densa que podia estar escondendo pistas sobre a origem da vida. Examinar Titã de perto valia qualquer preço, só que o preço era alto. A gravidade da Lua iria arremessar a Voyager 1 para fora do plano dos planetas, para cima, sem chance de visitar Urano ou Netuno depois. E mesmo sabendo disso, os engenheiros escolheram Titã. De propósito, jogar a sonda para fora do sistema solar para sempre. Em 1981, a missão oficial finalmente terminou. Os 4 anos previstos tinham sido cumpridos. E é aqui, exatamente aqui, que a história começa a ficar interessante. Porque tudo que veio depois disso serviu como bônus. No dia 14 de fevereiro de 1990, já a 6 bilhões de quilômetros de casa, ela virou a câmera para trás e pela última vez tirou o que iria se tornar a foto mais famosa da história da exploração espacial: o pálido ponto azul, a Terra reduzida em um único pixel na escuridão. Logo depois desse momento, a NASA desligou a câmera dela de vez. Não sobrava mais nada para ela fotografar. Cada watt de energia já era precioso demais para gastar com fotos. Guarde esse momento aqui, porque foi a primeira vez que a Voyager teve que morrer um pouco para continuar viva.
e não seria a última. Dali em diante, ela seguiu voando praticamente às cegas, sentindo o espaço só com os instrumentos que sobraram. Magnetômetro, detectores de partículas, sensores de plasma. Até que, em 25 de agosto de 2012, esses sensores registraram uma mudança. A bolha de vento solar que envolve todos os planetas havia ficado para trás. A Voyager 1 tinha acabado de cruzar a heliopausa. Ela virou ali, neste momento, a primeira máquina humana a operar no espaço entre as estrelas, fora do sistema solar. E foi justamente lá, no lugar mais isolado que qualquer objeto nosso já esteve, que ela quase morreu de verdade. No dia 14 de novembro de 2023, os dados que estavam chegando na Terra até então simplesmente pararam de fazer sentido. E olha que não era silêncio, era pior do que silêncio. A sonda continuava transmitindo, continuava recebendo os comandos e pelos sinais que dava, continuava executando cada um deles. Só que o que ela mandava de volta era um padrão repetitivo de uns e zeros, sem nenhuma informação dentro. A equipe descrevia como se fosse uma troca de língua. A Voyager estava fora de si. Ela estava viva, ouvindo tudo que a gente falava, só que incapaz de dizer qualquer coisa de volta. E isso durou meses. Meses tentando diagnosticar um computador de 1977 que responde qualquer teste com 45 horas de espera. São 22 horas e meia só para o comando chegar até ela, e mais 22 horas e meia para a resposta voltar. Até que no dia 3 de março de 2024, alguém teve uma ideia meio desesperada. Cutucar a sonda, mandar um comando um pouco fora do repertório normal, forçando o computador de bordo a despejar a memória interna de volta para a Terra. E foi ali, no meio desse despejo, que o engenheiro achou o problema. 3% da memória da Voyager tinha corrompido. Um chip tinha falhado, e para piorar, era justamente o chip que guardava parte do próprio código do computador. Se ele morreu de velhice, depois de 46 anos ligado sem parar, ou se foi atingido por um raio cósmico, ninguém nunca vai saber dizer. E lá no fundo, nem importava o motivo, porque a oficina mais próxima ficava a 24 bilhões de quilômetros dali. E não existe reboque que dê conta disso. Mas o que fica mais perto do que 24 bilhões de quilômetros é o botão do like nesse vídeo. Então clica no like e se inscreve no canal Histórias Lunares. Então, já que trocar o chip fisicamente era impossível, eles decidiram operar o software à distância. O plano era esse: pegar o código que morava dentro do chip queimado, quebrar ele em pedaços menores e esconder cada pedaço num cantinho livre da memória que ainda sobrava, reescrevendo as conexões para que aqueles fragmentos espalhados continuassem funcionando como se fossem uma coisa só. É como se fosse uma cirurgia de código feita por controle remoto, num computador mais velho do que a própria maioria dos engenheiros que estavam na sala. O primeiro remendo foi enviado em 18 de abril de 2024. Depois disso, só restava esperar o sinal ir e voltar. Na manhã do dia 20 de abril, pouco depois das 6h40, os dados finalmente chegaram de volta. E a sala de controle explodiu em gritos. Eram dados da Voyager, limpos, legíveis. Depois de 5 meses muda, a sonda estava falando de novo. Enfim, consertada. Só que não parou por aí. Ela deu mais um susto. Porque enquanto o mundo inteiro comemorava o conserto do chip, um outro problema crescia em silêncio, lá dentro da sonda. Os propulsores. São eles que fazem os microajustes para manter a antena dela, que tem só 3,70 metros, sempre apontada para a Terra. E essa mira é a missão inteira, porque uma antena que desvia 1 grau é uma sonda que simplesmente some. O problema é que os propulsores em uso estavam acumulando resíduo dentro dos tubos de combustível, com risco real de entupir de vez ainda em 2025. Existia um conjunto reserva de propulsores para emergências, só que esse conjunto já estava morto desde 2004, quando 2 aquecedores internos falharam. 21 anos desligado, parado no frio do espaço profundo. E além de tudo isso, havia outra coisa atrapalhando. A antena DSS-43 em Canberra, na Austrália, iria entrar em reforma até fevereiro de 2026. Essa antena é o único ponto do planeta que consegue falar com a Voyager, e ele iria ficar fora do ar por meses. Então a conta era simples e assustador.
Ou os propulsores mortos voltavam a funcionar antes de maio, ou a sonda iria passar quase um ano inteiro sem ter quem socorresse ela se algo entupisse. E religar aquilo tinha um risco de verdade. Acionar propulsores gelados sem aquecer direito poderia fazer tudo explodir. E mesmo assim, em 20 de março de 2025, os comandos foram enviados. 23 horas de viagem só para chegar até lá. E quando a resposta voltou, os dados mostraram a temperatura dos aquecedores subindo e subindo forte. Os propulsores dados como perdidos 21 anos estavam acordando de novo. Eles haviam funcionado. E aí então chegamos em 2026. Foi quando a conta final começou a aparecer de verdade. A Voyager é movida a plutônio, geradores que convertem o calor do decaimento radioativo em eletricidade. No lançamento, eles produziam uns 470 watts, mais ou menos. Hoje, produzem uns 250. E essa produção cai 4 watts a cada ano que passa. Para você ter uma ideia, o que sobra hoje mal daria para acender 3 lâmpadas incandescentes antigas. E é usando só isso que ela precisa aquecer o combustível, rodar os computadores, alimentar os instrumentos e ainda transmitir tudo para a Terra. No dia 27 de fevereiro de 2026, durante uma manobra de rotina para calibrar o magnetômetro, os níveis de energia caíram de um jeito que ninguém havia previsto. Se eles caíssem só um pouco mais, o sistema automático de proteção iria assumir o controle sozinho e começar a desligar componentes por conta própria. E recuperar qualquer coisa desligada desse jeito, aquela distância, seria um resgate longo e arriscado. O gerente da missão, Karen Badarudin, resumiu bem a situação. Ele disse que a proteção automática é como se fosse a rede de segurança de um trapezista. Ele está lá, mas o trapezista nunca deveria precisar usar ela. A equipe então preferiu não arriscar. No dia 17 de abril de 2026, veio o sacrifício. Desligaram o LECP, um detector de partículas que vinha operando quase sem parar desde 1977. 49 anos de serviço, encerrados com um único comando. Mas tem um detalhe nessa história que conta tudo sobre essa equipe. Dentro do instrumento existe um motorzinho de meio watt de potência que só serve para girar o sensor, pois eles deixaram esse motorzinho ligado de propósito, gastando aquele meio watt só para manter viva a chance de, um dia, se sobrar energia, ligarem o instrumento de novo. Só que de onde essa energia extra iria vir? De um plano que está em andamento agora mesmo, enquanto você assiste esse vídeo. O apelido interno que a própria equipe deu foi Big Bang. A ideia é desligar um grupo inteiro de equipamentos de uma vez só e substituir tudo por alternativas que gastam menos energia. É uma troca arriscada, porque se a sonda esfriar demais durante esse processo, as linhas de combustível congelam e a antena perde a mira para a Terra. E a missão termina em silêncio, sem nenhuma despedida. O teste foi feito a primeira vez na Voyager 2. Que tem um pouco mais de folga de energia. Já na Voyager 1, essa manobra está prevista para acontecer a partir de julho de 2026. E é exatamente por isso que o dia 18 de novembro de 2026 carrega um peso estranho. Às 2 horas da manhã, mais ou menos, no horário da Califórnia, a Voyager 1 vai estar exatamente a 25.902.068.356 quilômetros de distância da Terra. Só que esse número é difícil demais de sentir. Para tentar demonstrar um pouco, pensa assim, um piscar de olhos. Literalmente um piscar de olhos. O tempo que você acabou de levar para piscar agora, a luz já percorreu uns 90.000 quilômetros. Isso é mais de 2 voltas completas ao redor da Terra. Em só 1 segundo, ela dá 7 voltas e meia na Terra. Saindo daqui, ela alcança a Lua em um pouco mais de 1 segundo. Chega no Sol em 8 minutos e cruza a órbita de Netuno, o planeta mais distante do Sistema Solar, em cerca de 4 horas. Essa é a velocidade da luz. E depois disso ela continua na maior velocidade que o universo permite existir. Agora imagine essa velocidade por um dia inteiro seguido, 24 horas. É neste momento que ela encosta na Voyager 1. Em novembro, a Voyager vai se tornar o primeiro objeto humano a ficar um dia-luz de distância de casa. Tudo que você viu nesse vídeo, cada foto histórica, cada fronteira cruzada, cada concerto praticamente impossível, aconteceu nesse tempo extra.
foram 45 anos de prorrogação, sustentados por uma equipe que simplesmente se recusa a desistir de uma máquina que, por sua vez, se recusa a desligar. E um dia, provavelmente ainda nesta década, a energia vai deixar de segurar o transmissor. Da Terra, ela nem vai parecer que morreu. Ela só vai parar de responder. Quando esse momento chegar, ela vai continuar a viagem na escuridão total, carregando na sua lateral o disco de ouro com os sons e as saudações do planeta que um dia alguém construiu, seguindo rumo a um encontro distante com a estrela Gliese 445 daqui uns 40 mil anos mais ou menos. O último comando que a NASA mandar para ela algum dia vai ser uma despedida. E fica a pergunta: se fosse você no comando, o que você escreveria na mensagem final? Deixa aqui nos comentários que eu tô curioso, porque quando a resposta dela chegar, a gente conta aqui pra você.